Bom, com a expectativa do anúncio de Donald Trump, o governo brasileiro se mostra mais pessimista com essas novas tarifas que terão efeito global imediato, pelo menos essa é a promessa. Trump, inclusive, já acusou o Brasil de protecionismo e chegou a listar 8 pontos de barreiras comerciais. E para entender tudo isso junto à pauta de reciprocidade do Brasil, eu converso agora com o colunista aqui do CNN Money, Gilvan Bueno, meu querido amigo, parceiro, muito bom dia para você. Bem-vindo sempre aqui na nossa programação, Gilvan. Bom dia, Débora. Que alegria estar com você aqui, nossa audiência. Bom, eu não poderia começar diferente, Gilvan, por causa dessa notícia e da aprovação do Senado brasileiro, né, desse projeto de lei de reciprocidade que autoriza retaliações comerciais em resposta a barreiras impostas por outros países. Como que essa medida é, pode ser aplicada no contexto atual das tarifas americanas? Essa medida sendo aprovada em urgência e pela unanimidade que se teve, né, até juntando bancada de oposição e situação para votação unânime, como a gente teve do Senado, isso não deve encontrar muitas barreiras no Congresso, portanto, também deve passar com urgência. De alguma maneira, isso já serviria para essas atuais tarifas que serão anunciadas hoje? É o suficiente para isso? Realmente assegura o Brasil de riscos, né, de tarifaços como esse que a gente está prestes a acompanhar a acontecer? O mundo passa por uma reconstrução das suas cadeias produtivas e as suas relações bilaterais, as relações geopolíticas. Então, nesse novo cenário, vai começar um movimento de proteger suas economias. Então, nós observamos, por exemplo, a Europa já desenhando um movimento de proteção, os Estados Unidos, como eu tive na China, já entendi ali alguns diálogos. Como é que você fica nesse cenário? Acho super importante esse novo arcabouço jurídico para que não nos proteja só sobre questões tarifárias dos Estados Unidos, mas que nos coloque numa posição de conseguir negociar com os novos players mundiais. Então, nós sabemos que o Brasil, durante muito tempo, tivemos até um presidente da OMC sendo um brasileiro, mas durante muito tempo nós tínhamos alguns movimentos de poucos diálogos, algumas barreiras. Então, acho super importante e acredito que essa não será a primeira, mas será uma das primeiras medidas e outras alterações irão acontecer porque nós temos um novo cenário geopolítico de parcerias na distribuição de suas cadeias produtivas. Então, esse é um dos movimentos, terão outros, por quê? Porque vai ficar tudo desorganizado pela questão das tarifas e você vai ter que usar esses movimentos legais para você conseguir negociar com países que normalmente nós não tínhamos tantas intermediações econômicas. Então, acho super importante e acredito que essa é uma das primeiras. E eu vejo, Débora, que ela não é direcionalmente ela só para os Estados Unidos, porque você vai ter que ter aqui desafios e aí você vai ter que ter mecanismos jurídicos, uma nova estrutura e, curiosamente, até olhando para essa questão de IVA, que foi a votação, a reforma tributária, como ela vai ser importante, porque nesse novo mundo, a questão dos impostos será uma questão que precisará ser observada. Agora, Gilvan, a gente teve, inclusive, ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin enfatizando a importância do diálogo antes de qualquer ação retaliatória nesse momento. Essa abordagem seria realmente o melhor caminho para poder conseguir proteger também os nossos interesses, defender os interesses comerciais do Brasil e mais. Você vê espaço nesse momento para diálogo com os Estados Unidos? E eu te pergunto isso porque já tinha assim, uma expectativa de um telefonema acontecer no início dessa semana entre o Itamaraty e um representante do escritório comercial americano. Essa ligação não aconteceu, segundo o Itamaraty, por causa de agenda, realmente que não bateu. E o que a gente teve por parte deles foi o anúncio, foi a divulgação desse relatório que incluiu o Brasil, inclusive, né? Então, como que você avalia essa possibilidade de diálogo nesse momento? Seria o melhor caminho para defender os nossos interesses comerciais? O impacto irá acontecer, Débora. Independente do diálogo ou não, o impacto irá acontecer. E eu vejo, Débora, que essa questão de aguardar o telefonema, a comunicação com os Estados Unidos, talvez ela não aconteça. E por isso que a votação já se antecipa sobre isso. O Geraldo Alckmin tem se mostrado muito inteligente, aguardado os movimentos. É um tabuleiro de xadrez de quem faz o primeiro movimento. Mas por que eu disse que a ligação não irá acontecer? Acho que todos nós do mercado financeiro, nós estamos nos debruçando sobre as tarifas.
mas a gente não está se debruçando sobre outros aspectos. Quais aspectos? Primeiro, a participação do PIB global dos Estados Unidos nos anos 60 era de mais de 40%. Atualmente, essa participação é de 24%. A dívida dos Estados Unidos é de 36 trilhões de dólares. Isso vai crescendo, isso chama muito esse impacto da sustentabilidade fiscal dos Estados Unidos. Outro aspecto é que na lista dos 15 sujos, você olha ali que esse déficit na balança comercial de relações dos Estados Unidos é muito grande. Então, Débora, o que está acontecendo é que todos nós do mercado financeiro estamos olhando muito para as tarifas, mas o Donald Trump ele tem um grande desafio que é como controlar a dívida pública dos Estados Unidos. Essa relação dívida-PIB já saiu de mais de 120%. Então, ele está tomando uma medida muito drástica, que eu acho que muito presidente tomaria, na forma que ele está fazendo, isso pode ter impactos, mas se os Estados Unidos não fizer nada para controlar a sua dívida, como é que ele vai ficar sustentando essa dívida? Então, a gente sabe que nos últimos 10 anos tem o shutdown, que é sempre reformar ali a questão da dívida dos Estados Unidos, então ele está fazendo muito brusco. Então, acho que não vai ter aqui uma ligação, porque o que eu vejo é uma medida, Débora, de sobrevivência dos próximos anos, porque se ele não fizer nada, Débora, a dívida vai estourar. Então, ele está fazendo movimentos, porque assim, hoje os Estados Unidos, no PIB global, Débora, ele tem uma participação de 24%. Então, ele está assim, tipo assim, e nos 15 sujos, o Brasil não apresenta, aqui contextualizando para a nossa audiência, né? No dia 24/3, foi apresentado os 15 sujos, os países que eles entendem que não têm uma boa relação comercial com os Estados Unidos. Então, ele já mostrou que o Brasil não está ali, nós já apresenta nessa lista. Então, o impacto vai acontecer, mas ele está olhando outras economias. E se vier, Débora, a gente tem que olhar novos parceiros comerciais. Bom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou essas possíveis tarifas aí de Trump como injustificáveis. São realmente injustificáveis, Gilvan? Eu te pergunto isso porque realmente existem produtos que a gente taxa, né, os Estados Unidos na importação como uma medida de proteção para a nossa a indústria. Na nossa balança comercial, a gente já tem esse tipo de coisa acontecendo. Isso faz parte de acordos comerciais bilaterais entre economias mundo afora. São injustificáveis realmente essas tarifas dos Estados Unidos mirando o Brasil? Olha, Débora, 14% das nossas... o principal impacto do Brasil é principalmente no óleo bruto de petróleo, tá? Isso representa 14% das nossas exportações para os Estados Unidos. A parte de semi-acabados de ferro e aço representam 76% das nossas exportações para os Estados Unidos. A grande questão, Débora, é que nós ficamos algum tempo aqui tendo essas relações comerciais e não olhando outros parceiros. Então, do ponto de vista Brasil, e aqui colocar as duas economias lado a lado, do ponto de vista Brasil, é um impacto, sim, significativo, mas por que a gente acabou ficando com 76% das nossas exportações de semi-acabados de ferro e aço para os Estados Unidos? Do ponto de vista do Donald Trump, imagine que você está sentado numa dívida de 36 trilhões de dólares, que ano a ano você vem vendo ela crescer e você não faz um movimento de correção. Eu não estou dizendo aqui que a maneira que ele está realizando isso está correta, mas ele está sentado numa dívida de 36 trilhões que nenhum dos outros presidentes sentaram para falar assim, ó, vamos equalizar isso aqui, vamos entender as relações, aonde estão as nossas perdas. Então, são duas pessoas defendendo seus interesses. Do ponto de vista de Brasil, a grande questão é uma oportunidade, e talvez a gente demorou 40 anos para olhar isso, porque nossa participação, principalmente na área da indústria, o Donald Trump, quando ele fala da manufatura dos Estados Unidos, que era importante, ele vem perdendo isso. Lógico, o mundo vem passando por uma transformação, mas a gente talvez ficamos muito acomodados com os nossos parceiros comerciais e olhando um pouco para os Estados Unidos. Essa é uma excelente oportunidade para a gente olhar para outras economias. Eu tive agora na China, e participando ali das economias do Sul, olhando essas questões de rota da seda, ouvindo países como os países africanos, os países africanos têm aproveitado muito para criar relações com a China. Então, assim, a gente tem que olhar agora para outras economias. O impacto vai acontecer. É como se você tivesse com um cinto de segurança se preparando para o impacto. Acho que ficarmos olhando para os Estados Unidos é um desafio. Semana passada, o presidente Lula já começou a ir para o Japão, olhar para a Ásia, mas a gente tem que olhar outras economias. Eu acho que isso vai ser ótimo para a gente acordar e verificar outras oportunidades, não ficar tão dependente, por exemplo, no ferro, no semi-acabado de ferro e aço, por os Estados Unidos. Uhum. Agora, Gilvan, caso o Brasil opte por retaliar, quais seriam os possíveis caminhos, né? Temos caminhos
diplomáticos e comerciais para esse tipo de retaliação? O que poderia ser usado, né, como uma moeda de negociação nesse momento ou até mesmo de retaliação, na sua visão, em relação aos produtos americanos? Débora, ótima pergunta. A gente tem que verificar o seguinte: os 10 itens que podem ser tarifados, todos são matérias-primas, são commodities. Só na parte de aeronaves, que é o item 8, que a gente tem ali uma participação significativa, pode ter um impacto. Quando a gente fala de aeronaves, a gente tem a parte de segurança e defesa, que é um outro mecanismo. Então, isso pode ser um pouco mais difícil de você negociar, porque a parte de aviação tem uma série de defesas. Então, é um pouco mais difícil. Na parte de commodities, Débora, a gente tem um desafio, que desde quando nós presenciamos o sistema Bretton Woods ser utilizado na economia, nós presenciamos que ele é negociado em dólar. Então, se dentro da ideia do Trump, se ele consegue reduzir o preço do dólar, por mais que a gente tente fazer retaliação, como essa moeda, como as commodities são negociadas em dólar, eles não possam ter tanto impacto. Volto a insistir aqui na ideia do seguinte: olha, se vamos ter retaliação, não vai ter, como tem um famoso ditado popular, né? Quando um não quer, dois não brigam. Acho que aqui a grande ideia é começar essa janela de buscar novos diálogos, novos parceiros comerciais. O mundo todo vai fazer isso. E essa votação que aconteceu na Câmara, esse projeto de lei, ele é ótimo, Débora. Por quê? Porque a gente começa a ter argumentos para negociação, uma coisa que a gente não tinha. A gente tinha parado um pouco no tempo sobre essas questões. Então, acho ótimo isso. Do ponto de vista de impacto, olhar novas cadeias produtivas e não adianta você tentar brigar com uma pessoa que tem uma dívida de 36 trilhões de dólares e que está tentando mecanismos para salvar a sua economia nos próximos 10, 20, 30 anos. A grande pergunta, e até o principal órgão do Senado que faz o cálculo da dívida já falou: se a gente não fizer nada, a gente vai bater uma dívida de 50 trilhões de dólares. Então, não adianta você buscar aqui conversar com alguém que está desesperado para recompor sua política fiscal que está deficitária. Não estou dizendo, mais uma vez, que é a melhor maneira, a implementação de tarifas de maneira brusca, mas ele tem um desafio. E aí eu acho que quando a gente não consegue conversar com alguém que tem uma dívida tão alta, a gente tem que olhar, por exemplo, o movimento que está acontecendo na Europa, principalmente as bolsas alemãs tiveram uma forte valorização, a Alemanha voltando a querer investir. Então, acho que aqui a visão é insistir numa conversa com quem tem uma dívida de 36 trilhões de dólares, talvez não aconteça tão rápido. A ideia é gastar essa energia olhando, por exemplo, o que fez o continente africano, onde eu estive ali na China participando de alguns diálogos com os principais líderes e entendendo que eles querem achar novos parceiros comerciais. Perfeito, Gilvan, ótimos pontos. Obrigada, meu querido, sempre pela parceria. Muito obrigada, um ótimo dia para você e até a próxima. Até a próxima, um ótimo dia para você e nossa audiência. Até mais.